Saudações, estudantes. Vamos para mais uma videoaula da nossa disciplina de Lógica e Linguagem de Programação. Essa videoaula ela vai atender tanto os alunos do curso Técnico em Informática Módulo 1, disciplina LLP, quanto os alunos do curso de Formação Inicial e Continuada, Programador de Sistemas Iniciante na disciplina de Lógica. Ok? Então vamos seguir com a nossa aula. Nós já estamos na semana 6, que vai do dia 9/11 ao dia 13/11. Tá? O nosso subtópico é algoritmos com Visual G. Trabalharemos os tipos de dados e os operadores aritméticos utilizados no Visual G e também no aplicativo Pseudocode, utilizado pelos alunos que estão usando o seu telefone celular para fazer os algoritmos. O objetivo desta aula e desta nossa semana é apresentar a vocês os tipos de dados usados no Visual G e Pseudocode, bem como os operadores aritméticos usados em cada um deles. Podemos dizer que o Visual G prevê 4 tipos de dados básicos, tá certo? O tipo inteiro, o tipo real, o tipo caractere e, por último, o tipo lógico, também conhecido como booleano, porque a lógica que nós utilizamos, ela utiliza também a aritmética booleana. As palavras-chave que definem cada um desses tipos de dados são as que nós vemos logo abaixo. É a palavra inteiro e a palavra real. Tá? A palavra inteiro vai definir variáveis numéricas desse mesmo tipo, tipo inteiro, ou seja, são números sem casas decimais. O tipo real, por sua vez, define os demais números que nós conhecemos do tipo real. São quaisquer números com casas decimais. Os demais tipos que nós teremos serão o tipo caractere ou caractere. Tanto uma palavra reservada quanto a outra podem ser usadas na declaração dessas variáveis. E, por último, nós temos aí o tipo lógico. O tipo lógico tem a peculiaridade de que variáveis desse tipo lógico apenas podem assumir um desses dois valores lógicos, valor de verdadeiro ou falso. No Visual G, como nós trabalhamos com o inglês, seria true ou então a palavra false, tá certo? Mas nós vamos ver isso aí mais na frente. Com relação ao tipo caractere, todo e qualquer conjunto de caracteres, um nome de uma pessoa, um nome de uma cidade, um endereço de uma casa, de uma rua, todo e qualquer valor de variável que não seja lógico e não seja numérico, ele pode ser muito bem utilizarmos o tipo caractere para guardarmos, no caso, essas variáveis, ok? Então, são números que não serão utilizados em contas, em cálculos. Posso usar, então, para isso, o tipo caractere. Seguindo aí, então, tipo de dado inteiro, define variáveis numéricas do tipo inteiro, ou seja, sem casas decimais, e aí nós temos alguns exemplos de valores inteiros. O valor zero, que é um valor nulo, menos 20, 1000, 50, 99.999, menos 333. Todos esses números têm uma característica em comum, tá? Eles, em sua constituição, não possuem casas decimais, são todos números inteiros, sejam eles positivos ou negativos, tá certo? A declaração do tipo inteiro, ela vai acontecer dessa forma que nós estamos vendo aí embaixo, tá? Sempre nós utilizaremos a palavra reservada var, tá certo? E após a palavra reservada var, nós vamos colocando o nome das nossas variáveis, seguida de 2 pontos, e indicamos logo após o tipo de dado que essa variável vai armazenar, tá certo? Eu vou lembrar sempre que, no caso do pseudocode, a palavra var, que é essa palavra reservada, ela deve ser declarada em todas as linhas onde houver declaração de uma variável, tá certo? Então tenhamos esse cuidado para que nós não tenhamos erro no nosso algoritmo no pseudocode, certo? Então temos aqui alguns exemplos
de variáveis do tipo inteiro. Eu coloquei a variável chamada quantidade de pessoas. A outra variável que nós criamos aqui é a variável chamada contador, também será uma variável do tipo inteiro. E, por último, a variável chamada de primeiro número. Esses três exemplos aqui são exemplos de variáveis que podem conter como seu conteúdo números inteiros, correto? Seguindo, temos o tipo real, né? E aí a gente vê claramente aqui que são números que possuem parte decimal. A gente tem aqui a representação de uma fração. A fração ela pode ser representada também como o valor 0,5, ou seja, 0,5. Então, é também uma variável do tipo real por ser um número decimal. Eu não posso guardar um valor como esse, tá? Importante isso. Não posso guardar um número como esse em uma variável do tipo inteiro, somente variáveis do tipo real. Então aqui embaixo temos aqui um exemplo de declaração de três variáveis, todas são do tipo real. Mais uma vez a gente lembra a necessidade do uso da palavra reservada var, seguido, né, do nome das variáveis e logo após dois pontos e o tipo dessa variável. Então, exemplos que a gente pode citar aqui são a variável que eu chamei de temperatura, ela vai guardar uma temperatura, por exemplo, 37,5 graus, né? Uma segunda variável chamada velocidade média, poderia ser uma velocidade de um veículo que está trafegando, né, numa via, uma velocidade aí de 100,5 km, 100,7 km, que é um valor real, ok? E, por último aqui, uma terceira variável chamada inclinação em graus, ok? Só uma observação importante aqui, vocês percebem que a velocidade média, ela compõe-se de duas palavras, a palavra velocidade e a palavra média. Então, nós usamos aqui uma letra maiúscula para indicar o início da segunda palavra, tá? Isso aqui é uma técnica chamada camel case, que para a gente poder usar palavras compostas no nome de variáveis, tá? Nós fazemos a divisão usando uma letra maiúscula ou várias letras maiúsculas no início de cada palavra nova. Aqui um outro exemplo, inclinação em graus. Então o E do em e o G do graus estão maiúsculos, para que eu saiba que são três pedaços, né, que formam palavras cada um deles, tá certo? Seguindo aí, o nosso próximo tipo é o tipo de dado caractere, e aí a gente percebe que os exemplos são bem diferentes do que nós vimos até agora, né? Temos aqui a palavra bola, temos um nome próprio, Caio Augusto, temos aqui o nome de uma cidade, Nova York, New York em inglês, temos aqui talvez a profissão de alguém, programador, temos aqui um endereço de e-mail, tá? Temos aqui um nome que usa caracteres especiais como arroba, mistura letras maiúsculas com letras minúsculas. Só não tivemos aqui nenhum que envolvesse números, mas é possível também que tenhamos, nesse caso aqui poderia ser bola 8, tá certo? Programador 5, Arduino 2, qualquer cadeia de caracteres, tá, gente? Então, todo símbolo como esse, B, O, L, A, arroba, ponto, todos esses símbolos, esses caracterezinhos, eles são considerados como símbolos, tá bom? E nós podemos usá-los todos eles desde que eu esteja usando uma variável do tipo caractere, um tipo de dado caractere, tá certo? Então vamos aqui ao exemplo de algumas variáveis que podem guardar valores como esses aqui, dados como esses aqui, tá? Então, por exemplo, nome aluno é uma variável do tipo caractere. Eu poderia, por exemplo, guardar em nome aluno o nome aqui Caio Augusto, seria um aluno. Então, nome aluno recebe o quê? O valor Caio Augusto. Tá? E é feito entre aspas duplas, pois se trata de uma cadeia de caracteres, tá bom?
vocês vão perceber que quando a gente quer fazer uma impressão, escrever na tela o nosso algoritmo alguma cadeia de caracteres do jeito que a gente quer, a gente coloca entre aspas duplas, se vocês se lembram bem disso. Então aqui é a mesma coisa, aquelas lá, aqueles elementos lá são cadeias de caracteres. Aqui também seriam a mesma coisa, tá bom? Um outro exemplo aqui de uma variável do tipo caractere, login do usuário, tá? Eu posso colocar o meu nome, eu posso botar esse e-mail aqui, ó, como sendo login de usuário, tá? Então você vê que mistura letras, pontos, caracteres especiais, tá certo? Então, esse valor aqui, prof.anderson.etc@gmail.com, esse valor poderia muito bem ser guardado, tá certo? Em uma variável com esse nome aqui, ó, login usuário, tá bom? Porque é uma cadeia de caracteres. E por último, nós temos o exemplo aqui de nome de variável chamada endereço, no caso seria endereço residencial. Por que está endereço aqui? Por que o usuário está sem acento? Nós não usamos, pessoal, no Visual G e no pseudocode, nós não podemos usar caracteres especiais como nome de variável. Eu posso guardar na variável como conteúdo dela um nome com acento? Posso. Mas eu não posso criar uma variável e no nome dela ter um caractere especial. A gente vai ver daqui a pouco que toda variável no Visual G, no pseudocode, tem que começar sempre com uma letra, tá certo? Sempre com uma letra, seguido de qualquer outro caractere, como letra, número e o underline ou underscore. Eu não posso colocar nenhum outro tipo de caractere especial no nome da variável. Essas aqui são nomes de variáveis, tá? Não é o conteúdo, tá? Esses exemplos aqui são dos dados, do conteúdo que eu vou guardar em uma variável como esta. Aqui é o nome da variável, aqui é o seu conteúdo. Por exemplo, o nome da variável x. X pode ser quanto? X pode ser 1, x pode ser 2, x pode ser raiz quadrada de 4, x pode ser 2 elevado à terceira. E esses são valores que eu vou guardar em x. X é o nome da variável, os números que eu citei são o valor da variável. Saibam sempre essa diferença entre o nome da variável e o seu conteúdo. Estejam atentos a isso para não errarem nas suas atividades. Seguindo, nós temos o nosso último tipo de dado, que é o tipo de dado lógico, tá certo? Esse tipo de dado lógico, a única coisa que ele guarda é verdadeiro ou falso, tá? Vocês vão perceber que o nome da variável o nome dele é bem sugestivo. Quer ver só? Olha só, primeiro exemplo aqui, usuário ativo, tá? O usuário pode estar ativo, verdadeiro. Se o usuário não estiver ativo, então o usuário ativo é igual a falso, tá bom? Um exemplo, você começou a trabalhar numa empresa, criaram para você uma conta, não, melhor, vamos lá, você atualmente é aluno da nossa escola. Aí, atualmente, você é um usuário ativo da rede da nossa escola, da sala virtual. Então, a sua matrícula está ativa no nosso domínio. Quando você terminar o seu curso e você tentar logar novamente na sala virtual, o que vai acontecer? Vai dar usuário inválido. Por quê? Porque o seu login agora está inativo. Ou seja, usuário ativo igual a falso. Você não vai estar mais ativo no sistema da nossa escola, tá bom? Senha válida, por exemplo. A senha está válida? Verdadeiro. Senha válida igual a falso significa que a sua senha não está valendo mais. Aluno aprovado, verdadeiro, significa que o aluno passou, foi aprovado. Se aluno aprovado for igual a falso, significa que o aluno o quê? Reprovou, vai ter que fazer matéria ou curso novamente. Está chovendo? Se está chovendo, sim, está chovendo, o conteúdo de está chovendo é verdadeiro. Se não estiver chovendo, o conteúdo dessa variável está chovendo é o quê? Falso, tá? Então estejam atentos a isso. Paciente infectado. Vamos supor um exemplo aí bem atual, né? 50 pacientes vão lá e fazem os testes de Covid numa UPA, por exemplo, certo?
Aí vai sair os resultados. Alguns pacientes vão vir com essa variável aqui verdadeira, outros com ela falso. Então, todo paciente que estiver com Covid vai vir paciente infectado igual a verdadeiro. Esses valores aqui, ó, vão estar guardados em cada um. Então, paciente José, infectado, verdadeiro. Paciente Maria Antônia, infectado, falso. Paciente Antônio, infectado, verdadeiro. Entenderam a ideia do verdadeiro e falso? Essa é a ideia, tá certo? Seguindo aí. Bom, seguindo, temos que, sobre os nomes das variáveis no Visual G. Aqui eu tenho que ter cada cuidado com o nome da variável. Então, a seção de declaração de variáveis começa com a palavra-chave var. E aqui cabe uma observação, tá? Para quem utiliza pseudocode no smartphone, significa que no pseudocode, cada linha de declaração de variáveis é obrigatório, começar com a palavra reservada var, tá? Não se esqueça disso, correto? E no Visual G? No Visual G, eu uso a palavra var apenas uma vez, correto? Então, não se esqueça disso na declaração de variáveis. Outra informação sobre as variáveis, importante. O nome das variáveis deve obedecer às seguintes regras. Sempre começar por uma letra. Ponto final. Sempre começar por uma letra. Ah, eu posso começar por um número? Não. Posso começar com arroba? Não. Posso começar com underline? Não. Tem que ser sempre uma letra, de A a Z. Maiúscula ou minúscula, não importa. Mas tem que ser uma letra, correto? Então, toda e qualquer variável no Visual G e no pseudocode deve começar com uma letra. E depois eu posso usar letras, números e o símbolo underline. Só isso que eu posso usar, tá certo? Alguns exemplos aí. Data, underline, nascimento. Outro exemplo, valor X. Outro exemplo, sensor underline 10. Outro exemplo, nome completo. Tá bom? Todos esses nomes de variáveis aqui são nomes de variáveis válidos. Todos começam com letra. Todos só têm após a letra ou letras, ou números, ou underline. Tá bom? Professor, e esse ponto e vírgula aqui? Não, isso aqui é só indicação, que é uma lista, né, gente? Isso aqui é um terminador do meu trabalho aqui, tá certo? Não faz parte do nome da variável. Tudo bem? Seguindo aí, mais um exemplo aí de variável, de um nome de variável aceitável, login ativo. Tá bom? No caso, então, por exemplo, em data de nascimento, eu vou guardar uma cadeia de caracteres. Em valor X, vou guardar um valor inteiro ou real. Sensor 10, eu posso colocar verdadeiro ou falso, se for um caso de o sensor está ativo ou não, tá? Nome completo será uma cadeia de caracteres também. Login ativo pode ser verdadeiro ou falso, tá bom? Lembrando que então os nomes das variáveis só podem começar por letras e depois podem conter os seguintes símbolos: letras, números e o underline. Correto? Seguindo. Importantíssimo, os nomes das variáveis devem obedecer às seguintes regras também. Um máximo de 30 caracteres. O nome da variável não pode ter 31 caracteres. Gente, número de caracteres, tá? Vários caracteres. É claro, eu particularmente eu nunca vi uma variável desse tamanho. Nunca vi. Mas tenha esse cuidado. Se estiver dando esse erro, pode ser que a sua variável está muito grande, o nome dela. Gente, lembrando, o nome da variável é uma coisa, o conteúdo da variável é outra. Lembrem-se sempre disso, tá? Então, máximo de 30 caracteres. Lembrando aí, bom? E o que mais sobre o nome das variáveis? Não pode haver duas variáveis simples com o mesmo nome. Eu já criei a variável login ativo.
Eu posso criar outra variável login ativo? Não. Porque, na verdade, ela é a mesma. Se elas têm o mesmo nome, elas são a mesma variável. Posso criar outra variável chamada data, underline, nascimento? Não, não posso. Se eu já criei uma vez, eu não posso criar outra no mesmo algoritmo. Tudo bem? Tem que ter esse cuidado, até para não confundir o meu trabalho. Eu não posso ficar fazendo variáveis com o mesmo nome, tá certo? Toda variável que existir no meu algoritmo tem que ter um nome diferente umas das outras, correto? Seguindo aí, vamos lá. Nome das variáveis ainda no Visual G. Beleza, vamos lá. As variáveis podem ser simples e podem ser estruturadas. Pessoal, eu não vou entrar em detalhes nisso aqui agora, tá certo? Mas na frente a gente pode ver um pouco mais sobre isso. As variáveis simples suportam um valor de cada vez. Então, se eu criar uma variável chamada nome completo, é uma variável simples, eu só posso guardar dentro dela um nome de cada vez. Posso botar Maria Antônia dos Santos, depois eu posso botar Caio Augusto Montes da Cunha, depois eu posso botar Carlos Henrique da Silva, mas cada vez um conteúdo. Tudo bem? Porque ela é uma variável simples. As variáveis estruturadas, elas se comportam muito como um conjunto. O que é um conjunto? Se eu falar conjunto dos números inteiros, eu posso ter vários números inteiros dentro desse conjunto. Se eu disser conjunto dos veículos de uma concessionária, são todos os veículos disponíveis na concessionária, tá bom? Então, lembra muito a ideia de coletivo, né? Então, eu tenho uma bola ou eu tenho várias bolas. Eu posso ter bola azul, bola verde, bola vermelha, bola de vidro, bola de plástico, bola de isopor. São bolas, é um conjunto de elementos do tipo bola. Mas eu tenho a variável simples, então eu só posso botar uma bola de cada vez. Então estejam atentos a isso. Variáveis do tipo simples e do tipo estruturadas. Bom, vocês não perguntaram, mas nós vamos começar por variáveis sempre do tipo simples. Quando houver mudança, eu vou avisar vocês, tá certo? Seguindo aí, então vamos passar agora, falta um R aqui, gente. Vamos passar agora aos operadores aritméticos. Então vamos lá. Primeiro operador que nós temos é o operador de atribuição. Na matemática convencional, quando eu quero dizer que x é igual a 25, eu boto x, eu boto o símbolo de igualdade, né? E boto o valor 25. Isso é a minha forma de atribuir 25 a x. No Visual G é diferente, tá? O símbolo de atribuição no Visual G é uma seta que aponta para a variável que irá receber o valor, tá certo? Então, no meu exemplo aqui, ó, o A vai receber o valor 3, porque 3, a seta aponta para o A. Então, é A que recebe 3. Um outro exemplo, valor 1 recebe 1,5. Valor 2 recebe valor 1 mais A. Nesse caso aqui, seria como? O A é igual a 3, eu posso ler assim, o A recebe 3, valor 1 recebe 1,5. Valor 2 recebe o quê? 1,5 mais 3. Valor 2 recebe 4,5. Tudo bem? Então, esse símbolo aqui é o símbolo de atribuição. Vocês percebem que ele representa uma seta, tá bom? Aqui um outro exemplo, inclusive estamos usando aqui uma variável estruturada, tá? O nome da variável é vet e aqui é o índice dela. Então, eu posso ter vet1, vet2, vet3, vet4, seria vet de vetor. Então, aqui eu estou dizendo que vetor 1 recebe vetor 1 mais o valor dessa conta aqui, que é A vezes 3. A é 3, vezes 3 dá 9. Eu não sei quanto que é o valor aqui, mas vai ser esse mesmo valor, mais 9, que vai ser atribuído aqui para vet1, novamente. O próprio valor dele mais 9. Tudo bem? E nome, underline, do, underline, aluno.
recebe o quê? José Silva. E as aspas duplas são só para indicar onde começa e onde termina a minha cadeia de caracteres. Então, eu já sei que nome underline do underline aluno é uma variável do tipo caractere, que vai receber esse nome José Silva. Ok? E por último, sinalizador, é também o nome de uma variável, recebe falso. Ou seja, eu sei que ela é uma variável do tipo lógica. E eu estou atribuindo o valor de falso para ela. Beleza? Seguindo aí. Então, ali é o símbolo de atribuição. Bom, eu não vou parar nesse slide aqui para dizer para vocês o seguinte. Os símbolos básicos de soma, subtração, multiplicação e divisão simples são esses símbolos aí, tá? O mais, o menos, o asterisco para multiplicação e a barra para divisão. Então, temos alguns exemplos aqui, ó. Soma recebe primeiro número mais segundo número. É uma soma. Qual mais? Diferença recebe número maior menos número menor. Um outro exemplo aí de subtração, tá? Próximo. O quadrado do número é igual ao número vezes ele mesmo. Então, isso aqui é uma multiplicação, tá? E, por último, lucro recebe receita dividido por 0,56. Tá bom? Então, símbolo de atribuição, a seta, e os símbolos das operações aritméticas. Soma, subtração, multiplicação e a divisão simples. Essa é a divisão simples comum, tá? Seguindo aí. Agora nós temos um operador bem especial, tá? Você vê que esses operadores que eu mostrei anteriormente, todos eles relacionam uma variável com outra. Eu somo essa com essa, eu subtraio essa dessa daqui, multiplico esse número pelo outro, pelo próprio número, divido receita por esse valor, sempre na relação entre duas variáveis, tá? Então, esse operador aqui é um operador diferente. Ele aplica a apenas uma variável. Olha o caso aqui, ó. Então, esse operador inverte o sinal de seu operando. Se ele é positivo, fica negativo. E esse aqui não altera o sinal do operando ao qual é aplicado. Então, nesse caso aqui, ó, temperatura negativa recebe menos a temperatura medida. Ou seja, eu vou pegar a temperatura medida, seja ela qual for, e vou inverter o seu valor. Significa que se a temperatura medida foi 37,5, ela vai passar a ser menos 37,5. Porque usando esse símbolozinho aqui, eu vou inverter o sinal da temperatura. Tá? Era positiva, fica negativa. E se ela era negativa? Fica positiva. Tá bom? Por quê, gente? Porque menos com mais dá menos. Tá certo? Vamos seguir aqui. E menos com menos dá mais. Você vê que de toda forma, quando eu coloco o menos, eu inverto o sinal. Tá bom? Vamos seguir aqui. Não se preocupem com isso aqui não, isso aqui é uma coisa bem específica, tá certo? Eu só estou colocando para vocês todas as regras e toda a teoria sobre o modo de trabalho do Visual G, tá bom? Então, para explicar melhor, esta linha de comando indica que a variável temperatura negativa, que é essa temperatura aqui, vai receber o valor da variável temperatura medida com seu sinal invertido. Como a gente disse, se a temperatura medida foi negativa, ela vai ficar positiva, porque menos vezes menos dá mais. E se ela for positiva, ela vai ficar negativa, porque menos vezes mais dá menos. Tem um lance aí da matemática, tá? Você vê que o negativo ele sempre inverte o sinal. E o positivo ele não altera o sinal. Na matemática também é assim. Seguindo aí, temos agora aqui um operador meio que especial. Ele é diferente da divisão simples. Inclusive, o símbolo é outro. Qual que é o símbolo da divisão simples? É a barra normal. E qual que é o símbolo da divisão inteira? É a contrabarra. O que significa divisão inteira? Significa o seguinte, que o valor de uma divisão
é basicamente um valor inteiro, tá certo? Então vamos seguir aqui no nosso exemplo. Ó. Todos nós sabemos que a divisão 5 dividido por 2 tem como resultado 2,5. Tá? E esse resultado 2,5 aqui, o que ele possui? O 2 é a parte inteira e o 0,5 é a parte decimal ou real. Então, o que a divisão inteira faz? A divisão inteira, ela só me dá como retorno a parte inteira de uma divisão. Então, vamos para um exemplo aqui, ó, que é o ó. Porém, se usarmos o operador de divisão inteira, ou seja, 5 dividido por 2, mas olha bem que é o símbolo diferente, é a contrabarra. Olha o resultado que vai trazer para mim. É 2, porque o 2 é a parte inteira da divisão. Tá? Então, se eu dividir 9 dividido por 4, dá 1. Tá? Porque 2 vezes 4 dá 8, mais 1 dá 9. Então, 9 dividido por 4 sobra 1. Não, minto, gente, desculpa. Foi mal, eu confundi com outro operador. Corrigindo aqui. Então é isso, tá certo? Então, quando eu vou fazer a divisão por inteiro, tá certo? Eu tenho que ter esse cuidado de usar esse símbolo aqui. E aqui cabe uma informação importante sobre o pseudocode, tá? Ó, aqui vai uma observação importante. No pseudocode, o operador para fazer a divisão inteira não é a contrabarra. Atenção com isso, pessoal que usa aí o smartphone e o pseudocode. Lá, o operador é div, tá bom? Essa é a única diferença entre operadores do Visual G para o pseudocode. Então, lá no pseudocode, você não vai fazer 5 contra barra 2 para essa divisão. Você vai fazer 5 div 2. E o resultado vai ser o mesmo daqui. Fiquem atentos a isso aí, tá certo? Seguindo aí, temos aqui. Bom, operador aritmético para um módulo. É aqui que eu tinha confundido. O operador módulo, representado por mod ou pelo símbolo de percentual, apresenta como resultado o resto da divisão inteira. O resto, tá, gente? Ó. O div aqui, ó, e a contrabarra me traz o valor da divisão. Já o operador mod ou módulo, ele traz o resto da divisão. Então, se você fosse montar uma divisão, seria assim: 9 dividido por 2 dá quanto? 9 dividido por 2 dá 4. Então, 9 contra a barra 2 é 4. E o resto? O resto é 1. Aqui é o resto. Tá? Então, estejam atentos a isso. Também pode ser escrito com 9 percent 2. Posso usar mod ou posso usar o símbolo de percent. Tá certo? E aí é 9 mod 2. Ou módulo da divisão de 9 por 2. Enfim, gente, o operador aritmético módulo, ele traz o resto de uma divisão de números inteiros. Ponto final. Tá certo? Próximo operador é o operador aritmético de potenciação. É aquela coisa do número elevado a um outro número, tá certo? Qual o símbolo que eu uso? Esse acento circunflexo, tá? Que é como se fosse uma setinha apontando para cima, tá certo? Tem maior precedência que outros operadores aritméticos com 2 operandos. Então vamos ver alguns exemplos aqui, ó. O resultado desta potenciação 2 circunflexo 6 é 64. Como que eu leio esse símbolo aqui? Lê-se 2 elevado a 6. Então, esse símbolo é o símbolo de potência. 2 elevado a 6 é igual a 64. A outra forma de ler seria 6 elevado a sexta potência, que também é 64. Correto? Vamos lá, vamos passar agora aos operadores para caracteres. Então vamos lá. Caracteres, pessoal, eu não chamo soma,
Eu chamo concatenação. Concatenação de strings ou caracteres é quando você vai unir uma cadeia de caracteres com outra. Então, vamos a um exemplo aqui. Ó. Vamos considerar um trecho de código abaixo. Então, eu tenho a declaração de variável. Aí eu tenho as seguintes variáveis: prenome, sobrenome e nome completo. Todas são do tipo caractere. Beleza? Vamos iniciar o nosso algoritmo. E aí, o que acontece? Eu faço o seguinte, eu atribuo à variável prenome o nome Ayrton, tá certo? Depois, a variável sobrenome, eu atribuo o valor Senna. E aí, eu atribuo ao variável nome completo o quê? Prenome mais sobrenome. Então, eu estou juntando prenome com sobrenome, tá? Não é uma soma matemática, é uma concatenação ou uma união entre duas cadeias de caracteres. Primeira cadeia, Ayrton, espaço em branco. Segunda cadeia, Senna, cadeia de caracteres ou string. Vamos ver o que vai dar depois? Então, olha só. Esta última linha atribui à variável nome completo o valor Ayrton, espaço, Senna. Tá certo? Por quê? Eu fiz aqui uma operação de concatenação. É como se fosse a junção de Ayrton, espaço, mais Senna. Fica Ayrton, espaço, Senna. Tranquilo? Seguindo aí. Bom, aqui nós temos a atividade proposta para vocês, tá certo? Seria construir 4 algoritmos. O primeiro deles seria o seguinte: receba uma temperatura em graus Celsius e apresente a temperatura equivalente em graus Fahrenheit. Trata-se de uma conversão de temperatura. Vou receber em Celsius e vou convertê-la para Fahrenheit e vou apresentar o resultado. Ok? Vocês têm que pesquisar e descobrir qual é a fórmula para transformar ou converter de Celsius para Fahrenheit. Certo? O item 2, receba duas variáveis do tipo caractere, tá? Denominadas. Ó, aqui já estou dando nome para as variáveis. Uma variável vai se chamar nome e a outra sobrenome. E apresente o nome completo. Ó, a gente acabou de ver um exemplo ali de pegar duas variáveis caractere e juntá-las em uma única, tá? Vai servir para vocês fazerem esse exercício aqui. E o exercício 3 é, receba a medida do raio de um círculo. Todo mundo sabe que a medida do raio é o quê? A medida do centro até a borda do círculo, da circunferência. Esse valor vai ser dado em quê? Em centímetros, tá bom? Vai calcular e calcule o comprimento da circunferência. Então, você vai pegar o valor do raio e calcular qual é o perímetro da circunferência, ou seja, o comprimento da circunferência. Tudo bem? E vai apresentar o resultado em metros e não em centímetros. Então, você vai precisar de duas coisas aqui. Primeiro, descobrir qual é o cálculo para calcular a medida de uma circunferência, tá bom? E descobrir como é que você converte um valor de centímetros para metros. E aí apresentar como saída do seu algoritmo, tá bom? E o quarto e último exercício dessa apresentação aqui desse tópico, né? Receba um número inteiro qualquer, divida esse número por 3 e apresente o resultado da divisão inteira e o resto da divisão inteira. Então, aqui eu tenho uma divisão inteira. Eu quero o valor dessa divisão e quero o resto dessa divisão. Então, eu vou precisar aqui usar dois operadores. Tá? Fiquem atentos à divisão por número, divisão inteira e aquele operador que traz o resto de uma divisão inteira. Tá certo? Bom, e como é que vocês vão entregar isso daqui? Tá? Você deverá construir os algoritmos e testá-los no Visual G ou no pseudocode. Só que eu quero que você
poste esses códigos para onde? Para mim no ambiente virtual. Lá na semana 6, tem o link lá para postagem, para entrega da atividade. Como que você vai fazer? Professor, são 4 algoritmos, não tem problema. Você vai pegar, depois que você terminar o algoritmo e testar, você vai pegar todos esses códigos aqui, colá-los todos num arquivo texto único e colocar para mim aonde? Lá no link da sala virtual. Tá? Se eu não me engano, eu mandei um vídeo para vocês de como que você faz isso. Tá? Então fique atento para postar lá na sala virtual para ficar guardado isso lá. Tá certo?